Você se lembra o que tomou no café da manhã ontem? E por um acaso você se lembra da aula de anteontem de português? Aquela frase importante que seu professor falou? Também não. Você precisa treinar um pouquinho melhor a sua memória. E para isso, ninguém melhor do que quem está aqui ao meu lado hoje, Vitor Patrick, mente brilhante, conhecida agora nacionalmente. Como foi que você se preparou, como você se descobriu uma mente brilhante nessa questão de memorização, de trabalhar realmente a mente para esse ponto? Bom, na verdade eu não tinha essa habilidade, eu tinha muita dificuldade de aprendizado. Mas depois que eu comecei a entrar na área educacional, a desenvolver técnicas de estudo, né? E depois que eu fui conhecer a neurolinguística, a neurociência, que eu fui descobrir que existiam habilidades que poderiam ser desenvolvidas, como a memória de longo prazo, a aprendizagem rápida, a capacidade de raciocínio diferenciado. Então foi aí, descobrindo a neurolinguística, a neurociência, que eu comecei a desenvolver essas habilidades que eu não tinha até então. E aí eu consegui chegar nesse estágio mais elevado. Quais eram os problemas que você tinha com essa dificuldade de aprendizado que te levou então a falar assim, não, eu preciso melhorar isso? Bom, eu tinha diversas dificuldades, né? Uma delas era a concentração, extremamente baixa. Eu não conseguia me concentrar em 5 minutos de uma aula. Quando o professor estava explicando para mim, parecia que ele estava explicando falando grego. Então, dificilmente eu me concentrava. Outra é a capacidade de memorização. Se eu não concentrava, automaticamente não conseguia lembrar de muita coisa. Então era muito fácil eu esquecer tudo que o professor tinha acabado de falar, uma coisa que é importante que a pessoa disse, o nome. Quando eu tinha 16, 17 anos, eu já dirigia carro. Às vezes eu chegava no centro da cidade, estacionava o carro, depois eu já tinha esquecido onde é que eu tinha colocado o carro. Então, para eu voltar depois e descobrir onde é que eu tinha colocado o carro era uma dificuldade. Então, o processo do raciocínio também era muito difícil. Então, acompanhar as aulas em si era extremamente dificultoso para mim. Parece com você essas situações? Pois é, parece comigo, parece com muita gente. A gente se esquece de muita coisa exatamente porque não trabalha um ponto especial, um ponto particular que tem na nossa mente para poder desenvolver essa questão da memorização e do raciocínio. Como é que foi para você que tinha essa dificuldade começar a trabalhar, a desenvolver, juntamente com tantas outras atividades que você fazia? Bom, como você mesmo disse, né? Eu tinha muitas atividades, não podia parar. Mas depois que eu descobri que existiam novas técnicas, novos métodos de aprendizagem, eu comecei a passar por um processo de quebra de paradigmas até. De mudar todo o meu hábito de ser, de agir, a minha forma de raciocinar, a minha forma de fazer associações, a minha forma de organizar as informações, organizar os materiais, fazer planejamento de estudo, coisa que eu não tinha hábito de fazer. Então eu tive que mudar toda uma rotina de como lidar com as informações que hoje eu consigo utilizar. Então, depois de treinamento, mudança de hábito, eu consegui chegar nessa habilidade hoje. É um trabalho muito gratificante para mim, poder ajudar outras pessoas a desenvolverem seu potencial. Foi uma coisa que eu percebi que eu tinha muita dificuldade, percebi que outras pessoas também tinham muita dificuldade. Eu sofri bullying, sofri preconceitos na minha época de estudante, nunca passei de ano direto, recuperação em todas as matérias anualmente, tive 5 reprovações. Então, depois que eu descobri essa metodologia, comecei a aplicar e também desenvolver habilidade em outras pessoas, e depois você vê que a pessoa passou em primeiro lugar no concurso, primeiro lugar no vestibular, né, você se sente extremamente realizado quando você consegue ajudar outra pessoa a alcançar esse potencial também. E ser referência a nível nacional para que as pessoas possam ver que da mesma forma que eu consegui superar minhas limitações, eu posso hoje ajudar essas pessoas também a superar seus limites e alcançar um patamar muito mais elevado de desenvolvimento, não só na área educacional, mas também na área profissional. Bom, então já que nós estamos aqui com o Montes Clarense, Vitor Patrick, eu queria saber um pouco mais, Vitor, como é que foi participar desse programa? Seus oponentes também têm, né, uma boa capacidade mental, de raciocínio, de memória. Conta pra gente como é que foi um pouco aí participar desse programa. Para mim foi um desafio, né? Até mesmo porque eles me deram um conteúdo de informações muito superior do que eu imaginava até. E para eles fizeram um desafio também de memorizar 160 revistas em 30 dias, foi o prazo que eles me deram. E eu consegui fazer isso em 16 dias, aplicando toda a metodologia que eu trabalho, desenvolvo, ensino outras pessoas a desenvolver também.
E tem aquela questão também da tensão do programa, né? Que é muito tenso você estar em cadeia nacional, participando com os melhores de memorização, de aprendizagem no Brasil inteiro, né? Ou seja, as 20 mentes mais brilhantes do país. E você chegar ao segundo lugar geral é realmente assim, muito gratificante, mas no momento é muito tenso, porque você tem que ser muito preciso nas informações. E eu tive que ser muito rápido e preciso, porque senão eu não conseguia chegar até a final. E exige muita concentração. E tem pessoas que durante, por exemplo, uma prova tem uma dificuldade tremenda de dar um branco na hora da prova. Então eu tive que utilizar alguns recursos que eu ensino para os meus trainees, né, meus treinantes, meus alunos, para que eles não tenham branco durante uma prova, durante um exame, durante um momento que ele precisa usar a informação, que foi o que eu fiz no programa, que me deu uma tranquilidade de acessar toda a informação que eu precisava de uma maneira rápida e eficiente, que é o que todo mundo precisa, né? Mas assim, foi uma coisa sensacional, foi muito bacana ter participado do programa. Já tinha vontade de participar de algum programa assim a nível nacional, mas é aquela coisa, não é um sonho que fala assim, poxa, será se um dia vai acontecer? É uma coisa assim, quase que inacreditável. Quando eu estava lá no programa, eu falei assim, nossa, eu estou aqui mesmo? Eu estou vivendo essa situação? Poxa, eu, de Montes Claros, numa oportunidade a nível nacional, num programa internacional de cunho científico e também participando de uma competição com os melhores do Brasil e até melhores do mundo, né? Porque são poucas pessoas no mundo inteiro que têm essas habilidades, ou seja, que desenvolveram essa habilidade, que na verdade são pessoas como eu, como os outros participantes, que tinham suas dificuldades, suas limitações, e eles buscaram estratégias, técnicas, e eles começaram a aplicar e superaram suas limitações, assim como eu. Então foi para mim uma grande satisfação, porque eu pude mostrar em cadeia nacional que a metodologia que eu uso, as técnicas, as estratégias, elas são realmente eficientes, e me deu a oportunidade de fazer bacana, né, representar bem a nossa cidade, nossa região nesse grande evento, nesse grande programa. Vitor, está preparado? Sim. O seu desafio começa agora. Edição de número 8. Dezembro de 2000. Ursinhos polares, a comovente vida nova no gelo. Ursos polares, mãe e filhote. Certa resposta. E a gente, né, Rafael, que é jornalista, sabe o tanto que é complicado, o tanto que é preciso trabalhar com a memória, saber o nome do nosso entrevistado, o assunto que a gente está lidando. E a gente sabe tudo. Não, é difícil, a gente esquece. O que vai na televisão é o que é editado. Os furos, os esquecimentos, os brancos nunca aparecem. Você conhece bem essa história, né, Rafael? Eu sei, a coisa não é brinquedo. Então, como eu, como o Rafael, tem muita gente em casa que quer saber alguns segredos, para algumas dicas aí, para que em casa elas já comecem a trabalhar isso. Qual seria a primeira dica? Bom, a primeira que eu diria seria fazer um planejamento de estudo, né? Isso é extremamente importante. No planejamento é o momento de você, primeiro, ter consciência de suas dificuldades, quais são os problemas que você tem de aprendizagem, quais os seus limites, suas dificuldades em si, e você depois desenvolver novos métodos, ou seja, descobrir qual a melhor maneira de você aprender, procurar um profissional na área para que você desenvolva essas habilidades e você ter metas todos os dias para que você possa ter esse desempenho e chegar no seu objetivo que você quer. Outro processo também são as associações. Nós aprendemos por associações. Então tem associações que são boas, tem outras que não. Então, se você utilizar as associações adequadas, que o cérebro já tem uma predisposição a desenvolver, a sua capacidade vai muito além do que você imagina. Para eu guardar o nome de uma pessoa, o número de telefone, meu CPF, como é que é para a pessoa desenvolver essas coisas que ela basicamente precisa todo dia, toda hora? Bom, como eu já falo muitas vezes em palestras, né, existem algumas comunicações que são eficientes e outras não, né? Por exemplo, 7% da nossa comunicação verbal é captada pelo nosso cérebro, 7% do que vem através de código e da fala. 38% vem através do tom da voz e 55% através da comunicação não verbal, que é imagem. Então, se você associar todas as informações com imagem diretamente, fica mais fácil. Por exemplo, se uma pessoa chega para mim e fala, eu me apresento e a pessoa fala seu nome, meu nome é Cristiano.
Então, Cristiano, eu vou me lembrar, peraí, tem a ver com cristal, me lembra de cristal, uma imagem. Eu vou agora fazer uma associação do cristal com essa pessoa. Eu vou imaginar, por exemplo, que eu estou vendo ele agora com um cristal enorme no peito, ou seja, como se fosse um pingente gigante, e ele está até caindo para baixo, né, com esse pingente tão pesado que está. Então, toda vez que eu vejo ele, eu lembro da imagem dele com o pingente que foi gravado na minha mente. Então, automaticamente, ao vê-lo, eu vou recordar daquela associação e me vem o seu nome. A mesma coisa eu uso para números também. Eu posso associar o número de acordo com a imagem que ele me sugere. Por exemplo, o número 11 eu posso associar com Torres Gêmeas, né? O número, por exemplo, 2, né? Patinho. Então, os números também todos podem ser associados com imagens mais fortes, para que você lembre de número de CPF, identidade, também código bancário, qualquer código que você precisa, fórmulas, ou seja, qualquer tipo de informação pode ser associada diretamente a imagens. Vitor Patrick trabalha com isso. Você lembrou o nome dele, né? Vitor Patrick. Não, sua memória tá boa, eu sei. Ele trabalha com isso, dá cursos, dá palestras e essas são apenas algumas das dicas. Para se aprofundar mais, com certeza um bom trabalho, um bom curso com ele seria o ideal. Mas eu vou pedir aqui mais umas dicas para você aí de casa, para a gente poder exercitar, não especificamente, mas num geral, para que o nosso cérebro se exercite e trabalhe não só a questão de memorização, mas de raciocínio. Ótimo. Um dos exercícios muito bons que nós chamamos de neuróbica permite com que a gente possa desenvolver essas habilidades, né? A neuróbica, ela traz para a gente exercícios que a gente já faz no dia a dia, só que de uma maneira diferente. Isso faz com que gere novas conexões cerebrais, neurais, e essas novas conexões geram uma criatividade, uma capacidade de raciocínio diferenciado e pode melhorar sua capacidade de raciocínio pensando de várias maneiras diferentes. Por exemplo, se ela escreve com a mão direita, ela pode escrever com a mão esquerda, com a mão contrária. Ela pode, por exemplo, durante a refeição, comer com os olhos fechados. Isso faz com que ela desenvolva também novas conexões no sentido sensorial. Ela também pode assistir um filme sem legenda, sem áudio, de vez em quando ela tem disponibilidade de tempo. Fazer um caminho, um trajeto diferente de casa para o trabalho, da escola para casa. Então, tudo isso ativa novos neurônios, novas conexões e faz com que o cérebro tenha uma capacidade de agilidade no processo de raciocínio e raciocinar de maneiras diferentes, que é o que é muito cobrado no Enem, nas provas, né? E em diversos momentos da nossa vida, principalmente profissional e educacional. Isso também previne esse tipo de doença, ajuda a idosos hoje aí com 70 ou 80 anos terem uma lucidez melhor? Com certeza, ajuda muito, né? Porque o nosso cérebro ele responde a nossos estímulos. Então, quanto mais a gente treinar, mais estímulos diferenciados você der para o seu cérebro, mais ele continua desenvolvendo. Como eu falei, eu tinha muita dificuldade de memorização e de aprendizagem, concentração, raciocínio, etc. Hoje, à medida que eu vou utilizando essas técnicas, cada dia meu raciocínio fica mais rápido, mais eficiente, minha memória tem melhorado bastante, né, e consigo resgatar informações até supostamente perdidas no cérebro. Eu consigo resgatar informações cada vez mais antigas também. E você rejuvenesce não só a sua memória, a sua mente, mas rejuvenesce também o seu físico. Né? Você tem um processo todo de desenvolvimento mental. E quando você tem estratégias específicas e melhores para isso, você, cada ano que passa, cada dia, você fica cada vez melhor nesse processo. E pode prevenir essas enfermidades como Alzheimer, Parkinson. A pessoa consegue aí reverter esse processo. Eu tenho caso aí de pessoas que eu treinei com esse processo e eles conseguiram essa grande aptidão de melhorar a cada dia que passa a memória, o raciocínio e também não ter mais esses problemas de enfermidades mentais, tá? Isso é comprovado já cientificamente. Bom, então você já sabe que o Vitor trabalha com isso profissionalmente. Se a pessoa quiser ter um trabalho mais aprofundado, quiser fazer realmente um curso mais completo, ou uma empresa quiser fazer com que seus funcionários tenham essa habilidade, como te procurar? Então o curso nós temos ele em duas modalidades, né? Tem a modalidade intensiva, que é feita em 2 dias no fim de semana, quando a gente vai aprender as técnicas na prática e utilizar na área acadêmica, preparar para vestibular, para concurso, em todas as áreas, até mesmo na área profissional.
para professores também, pode utilizar essa metodologia para melhorar o desempenho. Como nós tivemos, eu já tive alguns professores que fizeram treinamento, melhoraram a sua didática. A gente tem também o curso na modalidade extensiva, que é no período de um mês, são em torno de 5 encontros, né, 2 horas em média por cada encontro, onde que a pessoa também vai desenvolver todas essas habilidades, né? Aprender a fazer um bom planejamento, aprender a desenvolver novos raciocínios, a memória de longo prazo, memorizar textos, livros, fórmulas, qualquer quantidade de informação em muito menos tempo, de forma mais eficiente, para conseguir lembrar pelo tempo que você determinar, durante daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos ou para a vida inteira. Tá? Aprender também a fazer cálculos mentais, aprender também a utilizar todos os seus recursos de maneira mais eficiente, melhorar a alimentação. O pessoal que tiver interesse pode entrar no nosso site, né, victorpatrick.com.br. Lá também tem vídeo dessas pessoas, depoimento de pessoas que fizeram os cursos e que tiveram esse desempenho melhorado, né? Teve um grande retorno, né, na área do aprendizado e profissional também. Tem um telefone de contato, que é o 30 81 03 44, e também tem um celular, que é o 9107 7740. Esse curso, quem faz, não é um curso que vai servir só para esses objetivos de passar no concurso vestibular e profissional. Vai servir para a vida inteira da pessoa, para todos os aspectos. Vale a pena fazer, não é só porque eu ministro o curso, mas foi um treinamento que eu desenvolvi e melhorou demais para mim e tem melhorado para as pessoas que buscam esse acesso e vai te ajudar muito também. A gente vai terminando aqui o nosso bate-papo, porque eu vou combinar aqui como é que o pessoal do Honda vai aproveitar essa. A gente também vai treinar, eu, Rafael, Gi, Líbera, né, Rafael? Vamos fazer aí o nosso treinamento. Eu conversei aqui com o brincadeira, Vitor Patrick, e você aprendeu aí mais dicas para trabalhar a sua memória.